Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigado pela escolha, né? Muito obrigado por ter decidido passarmos esses momentos juntos. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? Sempre, né, Mirtes? É um prazer estar aqui, Mirtes, e sempre vale a pena. Falar das coisas da Bíblia, daquilo que vivemos, é muito importante. Espero que você goste. Hoje o título da nossa pauta é Um Vazio do Tamanho de Deus. Essa é uma frase que a gente já ouviu uma porção de vezes, não ouviu? Quem é cristão já ouviu, já escreveu essa frase, né? Mas para a nossa conversa de hoje, eu até peguei, minha inspiração foi num capítulo de um livro chamado Desconforme-se, que eu tenho apoiado algumas reflexões assim, porque para falar desse vazio do tamanho de Deus, né, este capítulo, esse artigo, ele fala de uma luta entre a fé e a razão, entre a ciência e a religião. Tá? Porque há séculos atrás, há muitos séculos atrás, pelo menos uns 4, 5 séculos atrás, filósofos, cientistas, teólogos, eles se dividiram neste debate entre fé e a razão. Sim. Como se fossem coisas que tivessem que ficar alinhadas. não antagonicamente colocadas de um lado e de outro. Sim. Né? Mas, né, tantos séculos atrás, um cientista, um matemático, filósofo e também, né, de certa maneira, entendia de teologia, chamado Blaise Pascal, que nasceu no ano de 1600, ele se destacou dos outros justamente porque ele tentou conciliar, integrar essas coisas, a razão, a ciência e a religião. Ao invés de lidar separadamente com isso, ele quis integrar. Né? Integrar, porque são nessas coisas que se buscava um sentido para a vida. Né? Porque, gente, você nascer, passar 70, 80, 90 e acabar tudo, realmente não parece ter muito sentido, né? Tem um versículo que diz, se a nossa esperança não passa dessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Os mais infelizes, sabe? Então, nós estamos falando de um homem, um físico renovado, né? Então, que encontrou tempo dentro de todos os conhecimentos dele para pôr no papel também algumas ideias a respeito, né, disso tudo, né? Tentar unir a fé e a razão, porque a busca do homem para preencher esse vazio que a gente diz que existe, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, ver em que medida é para cada um, né? Sim. Porque também, quando eu disse um vazio do tamanho de Deus, alguém que pode estar nos ouvindo pode ter dito, eu não senti esse vazio. É uma possibilidade. Ainda né? Não. Ainda não, né? Nós sempre vamos falar ainda não, né? Sim. Mas o homem viveu nessa terra com um objetivo, buscando ser feliz, no mínimo, buscando passar esse tempo encontrando um pouco de felicidade, de sentido. Sim. E muitas vezes nessa busca ele se frustrou porque não encontrou. Não conseguiu preencher aquilo que ele achava que era necessidade. Tem pessoas que é uma elucidação legal, como se fosse uma luva. Deus é muito sábio e Ele nos fez como se nós fôssemos uma luva. Mas a estrutura interna é a mão de Deus. Então, o tamanho do vazio, realmente, para você ficar em pé, nós dependemos de Deus. Eu não sei se eu estou certo ou não, mas parece que essa frase é de Dostoiévski, no homem há um vazio do tamanho da mão de Deus. Não, mas está valendo, porque a frase é boa. Né? Para nós cristãos, que temos a Bíblia como nosso manual de vida, Salomão ele tem um livro inteirinho sobre tentando buscar esse sentido. Né? Todo mundo diz que talvez seja o livro mais amargo da Bíblia, né? Que é É que ele é verdadeiro, né? Ele fala tudo o que ele sentiu, o que ele viveu. Né? É o livro de Eclesiastes. E ele, falando as coisas, ele vai concluir que, de maneira correta, ele vai concluir que as alegrias ou as coisas boas só podem mesmo desfrutadas com a bênção de Deus, né? Deixa eu ler um pedacinho para você de Eclesiastes 5,
19 e 20 diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porquanto não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então, é o que eu falei para você. Se você conhece o livro de Eclesiastes, você vai ver todas as dúvidas existenciais que um homem possa ter, Sim. mas a conclusão dele é que diz que Deus é o único que pode preencher tudo Sim. isso. E tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, que ele conquistou coisas que, tudo que ele desejou, ele possuiu. E nada disso preencheu. Nada. Agora, esse vazio, justamente ele vai acontecer na vida do homem depois da queda. O homem não foi criado com este vazio, né? Foi com a separação de Deus. Foi quando se separou isso. mesmo, houve o vazio. E como? Quando o próprio Adão é chamado a dar uma satisfação daquilo que ele tinha feito, a gente vai lembrar que ele se cobriu com uma folha, de figueira, de parreira, tudo, sabe? Então, na verdade, ele cobriu de maneira externa uma coisa interna que tinha acontecido dentro dele e passou a existir dentro de cada um de nós. Como se nós hoje fôssemos vestirmos da nossa própria justiça. Mais ou menos não resolve, aí, né? Sabe, o primeiro, nós, a partir de Adão e Eva, todos nós estamos sujeitos a sentir esse vazio. Eu falei, se você diz assim, até agora nunca senti, te prepara, porque vai acontecer. Porque nessa época, é lindo falar sobre isso, Mirtz, e lembrar que o anjo fechou o acesso à árvore da vida. Nesse tempo, foi colocado, o Senhor colocou 2 anjos para que não tivéssemos acesso à árvore da vida. Por causa da falta desse acesso é que nós temos esse vazio. Quando Jesus morreu, esse acesso foi aberto à árvore da vida, que é Cristo. Então, hoje, nós podemos mudar essa história. Mudar. E outra coisa, este casal, por exemplo, ele talvez seja o único que tenha vivido essas duas possibilidades, um período sem esse vazio, né? E depois experimentou pela primeira vez. Sabe? Eu não sei se é assim para você. Eu, quando estava pautando isso, eu sempre lembro de experiência minha própria. Sim. Eu tinha esse vazio, sim. Eu sentia, eu tinha necessidade, sabe? Porque não adianta, você pode ter a cosmovisão que você tiver, ler o que tiver. E eu passei por uma fase, eu sempre, quem nos assiste sempre sabe dessas partes, né? Lia existencialistas como Sartre e outras coisas. Eu buscava, porque tinha necessidade. E cada um vai buscando até que ache, né? Mas eu encontrei alguém, né, que é com quem eu sou casada hoje, meu primeiro namorado e tudo, que tinha a mesma necessidade que eu. A mesma sede nós tínhamos. E nós procuramos em uma porção de lugares. É normal que você busque, né? E assim, esse vazio é um trabalhar de Deus. É um despertar já no nosso coração de você ver que você não é autossuficiente, que você precisa de algo mais. É um trabalhar de Deus já, esse buraco que fica dentro de você e do teu marido, já te faz caminhar durante tantos anos até você encontrar. Então eu vou pegar por aí, porque é onde nós vamos. Você vai buscar, você vai procurar. Até que ache, como ela disse. E se esse até que ache, você passe por coisas erradas, porque pode acontecer. Pode acontecer. Você está procurando, você não sabe, você não conheceu, né? Sim. Então, isso aconteceu em todas as épocas da história da humanidade. Nós começou lá com Adão e foi acontecendo. E cada povo, em cada segmento da história, procurou atenuar esse vazio de alguma maneira. Preenchendo com coisas. Com coisas. Ou até com ídolos, com deuses diferentes. Sim. E passaram a viver em torno dele, porque você precisa ter alguma coisa, algum motivo para viver. Né? Se nós pegarmos a história do povo de Deus na Bíblia, eles vivem a nossa história. Porque também buscaram em coisas, que você deve citar aí, e não encontraram. Eu gosto de pensar, por exemplo, os romanos. Sim. Tá? A sociedade
sociedade deles, eles importaram deuses gregos. Sim. Então você vai ver na cultura... Tudo para preencher o vazio. Tudo que era da cultura grega, eles importaram e ganharam novos nomes, mas eram deuses importados. Então, Zeus, que veio da cultura grega, virou Júpiter na cultura romana. Sim. Né? Dionísio virou Baco, tá? Artemis passou a ser chamada de Diana, tá? São coisas da nossa história que você pode ver até hoje. Eu, quando fui para a Turquia, eu fui ver o que resta ainda do templo de Diana e tem muita coisa. Tudo isso sabe? tentando preencher. Preenchendo, tá lá em Éfeso, você vê, erguido porque você precisava cultuar alguém, você precisava preencher a tua vida. Né? A nossa cultura hoje, comigo ninguém pode, elefante virado, isso é cultura, isso é passado de pai para filhos. Mas tem coisas muito mais modernas nisso. Sim. Agora, assim, naquela época que ainda era um período de conquistas territoriais, né? E no caso dos romanos, que eu dei por exemplo, primeiro foi da Grécia. Mas eles conquistaram muitos povos. E cada povo que eles conquistavam, eles traziam alguma coisinha. Eles até traziam, sabe por quê? Porque ele trazia deuses, porque ele acabou com aquela terra, dizimou aquela terra, e se aquela terra fosse governada por um certo deus, será que poderia trazer maldição? Então eles aproveitavam e cultuavam aquele também, né? Então eles tinham deuses da guerra, deuses da fertilidade, tá? E uma porção de coisas, sabe? Para cultuar. Para cultuar. Para preencher um vazio. E eu vou ler um trecho que está na Bíblia, daquilo que eu estou falando para você, na Bíblia, no nosso manual de vida. Lá no livro de Atos, capítulo 19, a partir do 23, diz assim: Por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava muito lucro aos artífices, convocando justamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E vocês estão vendo e ouvindo, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, que este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente está correndo perigo a nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Uau. Essa é a religiosidade da época, como tem hoje, não é, Mirtes? Sabe, e é exatamente templo, isso. Porque, sabe, queridos, nós vamos falar dos templos que são erguidos hoje. Hoje, na modernidade. Você não pensa na modernidade, porque são distrações, sabe, buscas de preenchimento, sabe, que não vão encontrar. Além daquele templo de Diana, havia altares erguidos dentro de cada casa, tá? Que tinha tudo a ver. E nós vamos falar... Daqui a pouquinho eu vou chamar um intervalo bem pequeno. Quando nós voltarmos, nós vamos falar de templos e altares que nós erguemos hoje. Sim. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós prometemos nessa segunda parte do nosso bloco de conversa falar, sabe, nós falamos de histórias antigas, de templos antigos, imagens antigas, né? Mas nós queremos falar que hoje a nossa cultura moderna, ela tem tanta
tantos ídolos quanto tinham naquele tempo. Muito mais, Sabe? muito Talvez mais até, difíceis de sabe? identificar. Sim. Hoje, a gente não tem Zeus e Diana, é claro, mas nós temos templos tecnológicos Sim. espalhados por toda a cidade. Idolatrias E diferentes. adoradores fiéis a eles. Sim. Simples assim, né? Temos pessoas hoje que são prostradas diante da ciência do conhecimento, Sim. tá? Sim. Servindo coisas criadas no lugar do Criador. Sim. Né? A gente está falando isso porque são procuras para se preencher aquele vazio que a gente chamou do tamanho de Deus, sabe? A gente não está dizendo aqui, Mirtes, que isso é de todo ruim, mas com Deus existe o equilíbrio, né? Pois você tem que saber usar, você tem que ter discernimento. Então, né? Porque nós vamos falar quando você ergue um tempo para essas coisas, você troca, você Sim, faz uma substitui troca. Deus no teu coração. Porque né? se a tua fé não for direcionada a Deus, ela vai ser direcionada para outra coisa. Você Sim. não pense que você pode. Essa é uma orientação que Paulo deu aos romanos, de quem a gente já falou. Lá em Romanos capítulo 1, versos 20 e 21, você vai ler o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sim. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É você idolatrar a criatura e não o Criador. Tudo isso que ele nos deu é para nosso benefício, mas o que o coração, quando busca ser preenchido por isso, ele começa a achar que ele é a fonte, sabe, Mirtes? Esse é o grande problema do nós homem. fomos criados para um relacionamento com Deus. Sim. Fomos criados para isso. Mas nós fomos criados com uma coisa chamada livre-arbítrio. Sim. Nós podemos escolher isso ou não, tá? Sim. Então, quando eu deixo de escolher, porque o texto de Romano fala sobre isso. Sim. Você não pode negar, mas eu não tem É como. indesculpável. É indesculpável. Tudo. A natureza, a divindade, ela é mostrada de maneira Sim. clara. É indesculpável para você. Então, quando você não direciona a ele, você direciona a outra coisa, certamente. Né? Porque não dá para você pensar que você vai levar a vida de barriga o tempo todo. Sim. Né? Até porque você não vai ser preenchido, né, Mirtes? Você não vai conseguir, você pode usufruir de todas as coisas, mas você não vai conseguir se preencher. Ao passo que se você se preencher com Deus, você pode usufruir de tudo isso. E outra coisa, porque a Escritura vai nos mostrar a maneira correta como Deus quer que isso aconteça. Diferente de outras seitas e outras religiões, que também vão fazer a mesma coisa. Aí, porque eu prometi para você, quais são os ídolos do século XXI? Sabe? Porque se cada cultura, em cada época, teve seus ídolos, sabe? Né? A cultura moderna também levanta os seus. Sim. Né? E ao longo da história, eles foram mudados por causa da cosmovisão do mundo, claro. Sim. Né? Da modernidade. Da modernidade. E a Bíblia fala sobre renovar a nossa mente. É a ordenança bíblica. Sim. Né? Então, hoje, o que nós temos, eu sempre digo, é uma cosmovisão dos ismos. Hoje nós temos relativismo, Sim. pluralismo, Sim. dualismo, sincretismo, Sim. né? Tudo isso vai influenciar a maneira como nós enxergamos a vida, Sim. né? E é isso que mostra o que pensa, o que enxerga. E estes ismos são uma verdadeira fórmula para criar ídolos. Sim, sabe? são as distrações. Tira Deus do centro, sim. né? E daí, quando Deus sai do centro, esse vazio vai aparecer uma hora, meu querido, não tem outro. Sabe o que eu gosto de acrescentar nesses ismos, de relativismo? Egoísmo. Sim. Nós vivemos num período onde o hedonismo é super, né, é aclamado. Culto a si mesmo. Então, o egoísmo é uma tentativa de você mesmo preencher com você mesmo aquele espaço que... Né? E na verdade, quando você busca muito conhecimento, a gente corre esse perigo, né? Você vai conhecendo tanto, né? Não é só nessa época, em todas as épocas.
o Senhor precisa trabalhar isso em nós e dar o equilíbrio. Sabe, né, queridos, Mirtz? nós vivemos num mundo competitivo, Sim. tá? Então você pode pensar, você é egoísta, porque no meio dessa competição eu tenho que pensar um pouco em mim. Mas não é só isso. A idolatria, o culto a você mesmo vai aparecer quando você achar que, sabe... Você é o centro. Você é o centro. É sempre Sim. isso, né? Você é o centro. São pessoas que gostam tanto delas mesmas. A gente tem que gostar da gente, numa Sim, medida faz parte. equilibrada, Sim. né? O cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito, a gente Numa tem medida que equilibrada, ter. Sim, sim. sabe? E você vai ter pensamentos de o que é que vai me realizar, o que é que vai preencher, e você pode ter pensamentos da modernidade. Por exemplo, minha vida vai ser completa ou vou ser feliz quando eu for rico. Esse é o pensamento de alguns, tá? Outros, quando eu me casar. Até que eu não me case, né? Quando eu alcançar aquilo que sempre foi o meu sonho, dentro da empresa ou qualquer coisa, tá? Sim. Mas, enfim, são sempre coisas Que estão no levando lugar, o teu coração, né? né? Estão na frente do espiritual. Começa a ocupar o lugar de Deus, não é, Mirtz? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é o que a gente sempre, Sim. na nossa conversa, a razão da vida de alguém é o ídolo que ela tem. E nem sempre é Deus. Né? Nem sempre é Deus. A palavra, a Bíblia nos ensina que o que sai da nossa boca fala muito daquilo que a gente que tem valor para nós. Então, às vezes você fala, ai, meu filho, ai, minha filha, você tem uma certa admiração. Tomar cuidado para que isso não ocupe o lugar de Deus. E assim, você diz assim, se você perguntar para alguém, para ele discernir bem o que é o ídolo dele, você faz uma pergunta assim, qual é aquilo que te faz sonhar acordada e que você vive para aquilo? O que ocupa o teu pensamento. O que ocupa o teu pensamento, as tuas noites e tudo mais. Você vai ouvir as maiores, diferentes respostas que vão ser reveladoras. Sim. A Bíblia diz que por ele, para ele, são todas as coisas. Sabe? Né? Mas, se você... encontrar alguma coisa que você valoriza tanto, que é aquilo que te faz acordar. Tem gente que confessa isso pra gente, sabe? Sim. O que me faz acordar e trabalhar é isso, e raramente ele está falando de Deus. Sim. Né? E às vezes ele fala com tanta empolgação que nem ele percebe o espaço que isso ocupa na vida dele. Isso ocupa. E né? Normalmente quando há um desequilíbrio para essa área, desequilibra também a emoção. A pessoa não se satisfaz, fica infeliz, porque a expectativa dele está no outro ou está nas coisas, e não está em Deus. Né? Foi assim que, foi uma frase de alguém assim, coisa que ela diz assim, eu trabalhei, eu investi, enfim, todas as coisas que ela fez eu quero chegar a um tempo na minha vida onde eu possa comprar tudo que eu sempre quis. Aí ela diz, esse tempo chegou. E, no entanto... Não estou satisfeita. Não estou satisfeita, não estou feliz. O ser humano precisa Tem alguma descobrir. coisa. Ela falou, esse foi o alvo durante tanto tempo. Mas você viu o trabalho de Deus. E olha de que é uma coisa legal, né? Você poder comprar tudo que você quer, né? Sim, mas isso é um trabalhar de Deus, Mirtz. Você percebe que Deus vai trabalhando o teu interior para você chegar num ponto de reconhecer que você não consegue preencher, né? Sabe, queridos, deixa eu falar para vocês. Sabe, eu falei dos deuses romanos, dos deuses gregos, eles tinham rituais, né? Todos eles tinham rituais que você fazia, tá? Qual é a diferença que nós temos hoje, sabe? De rituais dentro de academias. Sim. Porque qual é o Deus o corpo perfeito? Esse não é um ídolo hoje? O corpo perfeito. Você tem que cuidar, mas nada contra a academia, você tem até que ir, sabe? Você faz muito bem ir, vai mesmo com raiva, vai por necessidade, você tem que ir. Ela não é um templo onde você vai encontrar a realização da sua vida. Não é fazer da academia um templo, de uma torre empresarial um templo, de um estádio. Entende? Coisas que você faz sacrifício em função desses ídolos. A própria Bíblia diz para nós usufruirmos dessas coisas, mas isso não levar o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração tem um dono, né, Mirtz? Sabe, queridos, os deuses passados que eu falei para você, era o Deus do amor, Deus da guerra, Deus do prazer. Hoje, os deuses da nossa cultura são dinheiro, fama, corpo, poder, prazer. Prosperidade. Vou repetir. Dinheiro, fama, corpo, poder, prazer. São deuses da nossa cultura. Substituídos. Sabe, que podem preencher um espaço. Eu estou falando que esse espaço tem que ser do tamanho
de Deus, né? Agora, você vai dizer, vocês são contra essas coisas? De jeito nenhum. Você pode usufruir. Dinheiro é bom, sabe? É bom, sabe? Poder é bom, sabendo usar na medida certa. Sim. Porque todas essas coisas podem ser usadas para a glória de Deus. Até eu ouvia sobre a glória de Deus, pessoas dizem, eu tenho que ser pastor. Não. Você glorifica a Deus em todas as coisas que estão ao redor, cuidando da sua família, cuidando da sua casa. Você glorifica a Deus quando você reconhece a fonte, né? Então eu vou ler o versículo para você, que você pega e coloca assim, escreve e prega na porta da sua geladeira, que é um lugar que você abre todo dia. Eu digo, prega o versículo na porta da geladeira. É o que está contido em 1 Coríntios 10, 31 e 32, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Não vos torneis causa de tropeços, Sim. nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Sim. Então, a gente está falando dessas coisas, nada contra torres empresariais, Sim, academias, você pode possuir tudo isso. Faça tudo isso para a glória de Deus. Glorificando o nome de Deus, sabe? Olha, trabalhe para ser rico, é um bom alvo. Eu acho, é um bom alvo para a glória de Deus. Sim. Consegui meu primeiro milhão, meu segundo milhão, para a glória de Deus, sabe? Tenha teus filhos, cuide do saúde teu corpo. Perfeita, Sim. corpo bom, para a glória de Deus. Está ótimo, saudável, bonito, sabe? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, sabe? A queda mudou muitas coisas, mas não mudou essa realidade, né? Porque nós voltamos a ter acesso à árvore da vida, que é Cristo, que pode nos suprir dessa forma que você falou, não é mesmo? Sabe? Então, a gente vai lembrar mais uma vez. Mudou? Nós não estamos falando, você vai entender, não é sobre estátuas ou qualquer coisa, sabe? Eu vou ler para você, porque eu quero fechar essa conversa. Aí, o Salmo 115, a partir do 4, diz assim: prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam, sabe? Então, o homem se torna semelhante ao ídolo que ele cria, tá? Então, sabe, nós não precisamos nos deixar moldar as circunstâncias, sabe? Podemos ser semelhantes ao Senhor. Porque isso não vai preencher esse vazio, tá? Não vai preencher, né? E não vai dar muito tempo, mas tem um ídolo muito comum, né? Que você vai meditar sozinho aí na sua casa, né? Que é um chamadinho celular. Que é um perigo. Sabe, que é um perigo. Eu peguei uma pesquisa de 10 anos atrás, de 2015, de 10 anos atrás, que dizia que o brasileiro passa, em média, 10 horas por dia na internet. Isso há 10 anos atrás. Passava 10 horas por dia na internet. E 3 horas e 46 minutos, quase 4, no celular. Imagine hoje. Sim. É para você pesquisar. Para você pensar. Para você pensar. Era o que a gente tinha para você. Agradece demais a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.